Num país de renda per capita de 10 mil dólares, a gente precisa de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Duster e um Logan. Dacia, você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos feitos para o leste europeu. Sim. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar dinheiro. Ela teve sucesso. Ou perder menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208, ele faz 0,92G na curva de tal. O brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto é assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, é que eu não sei nem se ele acho que ele não entende. Não, sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem suspensão multilink é independente, dá estabilidade, dá conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Estão certos, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem a multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio? De lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Mas você acha que é uma coisa que o Kaique estava falando que é uma questão de consciência? A gente não tem consciência sobre isso? Não conhece. O brasileiro não conhece o automóvel. O Brasil, como mexicano, a gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito sofisticada. A gente tem ali, se tiver vidro elétrico, estamos comprando. Porque... Não, vou te falar. Ó, às vezes só na frente, viu? Não brinca com vidro elétrico. Os carros hoje em dia não tem nem o puta que pariu pra segurar, velho. Mas eu vou te falar. Há um tempo atrás eu tava com uma T-Cross 2023. Cara, eu freava e eu escutava o barulho do freio. E eu achava isso bizarro, porque a T-Cross é o quê? Um carro de 150 mil, 130 mil? E é diferente. Eu não sei, né? Eles entendem muito mais, mas eu que tenho o Nivus, tipo assim, o T-Cross era mais confortável pra andar. Você sentia que tinha uma suspensão diferente, assim. Não, mas aí eu tô falando do T-Cross 2023, porque o mesmo T-Cross 2024 já é outra coisa, já. Na verdade era 2022 e 2023. O novo T-Cross 2024, que eu entrei, eu andei... Parece que piorou em relação a 2 anos. Aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que ter o tipo de carro que o brasileiro pode comprar. Se você quer um carro mais sofisticado, ele custa mais caro. Qual é o problema do carro europeu? A Peugeot Citroën sempre perdeu dinheiro no Brasil. Sempre. Eu era presidente da Citroën, eu sei disso. Por quê? Porque eu pegava um carro europeu e eu colocava no Brasil. Sim. Na nossa rua, no nosso não, mas era um carro sofisticado. Você pega o Fiat. O Fiat é um carro. A Fiat é líder de mercado na Itália e no Brasil, só. Porque a Fiat faz carros robustos e simples, que para o dinheiro que o brasileiro tem para pôr num carro, funciona. Trator, o famoso tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, pode crer, né? Palio vendia uma febre. Você teve aqui, Palio, né? Então, lógico. Quem nunca teve? Quem nunca teve era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda. O Brasil precisa de carro rústico. Pra gente, e tem mais, então. Primeiro, a gente precisa de carro rústico, porque a gente não tem renda para comprar carro mais caro. Depois, como você tem uma carga tributária a mais alta do mundo em país, você pode achar, sei lá, a Noruega para carro térmico, para carro a gasolina tem mais imposto que o Brasil, mas para carro elétrico tem 0. Mas se você pega assim um conjunto de países normais,
e você pode pôr a Turquia e o México no meio, o Brasil tem uma carga tributária em carro muito maior que esses países. Então, para o consumidor final, o carro é caro. Aí olha o que a gente faz. A gente faz o deficiente físico. Deficiente físico é o seguinte, quando a lei saiu, em 2009, 30%, né? era 1% da venda. Como os deputados adoram fazer generosidades com o bolso dos outros, eles começaram a abrir um monte de liberalidade para carro para deficiente, onde você paga uma carga tributária muito menor. Então, por exemplo, minha mãe tem 92 anos. Se eu escrevo para o governo falando que eu tenho que levar minha mãe para o hospital uma vez por mês para fazer uma visita, que ela tem 92 anos, eu posso comprar um carro deficiente. Teu filho quebra a perna jogando futebol, você pode comprar um carro com deficiente. Eu tenho um problema na perna. Se é surdo de uma orelha, você pode comprar um carro com deficiente. Aliás, para resumir, fizeram a estatística. 25% de quem tem habilitação poderia se candidatar a comprar um carro. 25% dos motoristas. E hoje, 20% das vendas de carro é deficiente físico. Você sabe o que o governo podia fazer? De novo, maioria silenciosa. Acaba com o deficiente físico e você baixa o preço dos carros em 5%. Você pode baixar a carga, porque esses daí não pagam imposto quase. E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora, o deficiente, que não é, porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol, e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% do carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Você tá falando que, então, assim, o deficiente que precisa ter aquele carro adaptado, e que às vezes o cara dirige com a mão, não sei o que lá, esse cara, ele Não, esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe no mercado. Não, a gente vende carro para deficiente. Gente, as pessoas que compram carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema nenhum. Se é surdo de uma orelha, você já é deficiente. Não, é que nem... Eu tive trombose na perna com 18 anos e meu médico na época falou assim, você tem direito, você quer uma carta? E eu poderia, só que, eu consigo andar normal. Eu tipo assim, nunca comprei. Mas eu poderia pegar a carta lá, levar lá, 30% a menos. Por isso que dos 25% que o Boris falou, mais ou menos 20% compram com deficiente. É uma vergonha o deficiente físico no Brasil. Nenhum país do mundo tem isso. É que nem meia entrada em teatro. É a mesma coisa. Quem vai no teatro, basicamente, é gente mais idosa, minha faixa etária. Eu não preciso pagar meia entrada no teatro. Sabe o que acontece? O cara de 30 anos paga mais caro. Porque alguém tem que pagar mais caro. Conclusão, tem menos público. Sim. Sim, a galera tá até se matriculando, às vezes, em curso aí gratuito pra pegar uma carteirinha. Pra pagar meio ingresso. É ridículo isso. É loucura.